Beleza? Então vamos começar o nosso bate-papo. Esqueci de ninguém não, né? Ah, tá, beleza. Bom, vamos começar com um assunto já quente. Pergunta que eu já deixo aí, vocês podem escolher quem começa, né? Bilionários deveriam existir? E se bilionários deveriam existir, sim ou não, no caso. E qual que seria o papel dos bilionários, né? Aqueles que defendem que ele poderia existir, ou aqueles que não deveriam existir, né? O que eles fazem hoje na nossa sociedade. Quem defende isso é burro. Mas vamos ver o que eles vão falar. Ótima pergunta para começar esse podcast. Vou até deixar você falar primeiro, que como eles já existem, né? É mais fácil falar por que eles não devem existir. Muito bom. A Curi já chegou. Né? Porque já existe. Nós estamos falando de uma situação que já existe no mundo, então... Claro. Primeiro é importante separar bem que quando se fala que bilionários deveriam existir ou não, é uma sociedade que produz indivíduos que alçam esse papel de bilionários, né? Não se trata aqui de extermínio físico, de indivíduos, sim, etc. Então é importante deixar claro. Sim, ele tá certo, teoricamente, mas... Não, tá certo no sentido, assim, de que ele está tratando, não de matar esses caras, mas, assim, na prática foi o que aconteceu, né? Ninguém quer matar Quando ninguém. essa palavra, né? Conflitos surgem na sociedade, embates que por vezes podem até levar. Agora, outra coisa é você determinar que as pessoas, naquela condição X, têm que deixar de existir. Isso é algo bem distinto, né? A questão aqui é como funciona uma sociedade que produz bilionários. Não é uma questão moral também, de simplesmente definir se o bilionário é bom ou ruim do ponto de vista moral enquanto indivíduo, mas um mecanismo que permite com que um grupo tão restrito de pessoas ascenda essa posição social. E, normalmente, o discurso que existe é que seria devido a um mérito individual. E veja, vários bilionários podem ter méritos individuais, assim como diversas outras pessoas. Agora a questão é, que mérito é esse, que mensuração é essa que faz com que exista uma disparidade tão absurda, tão gigantesca, Mas a disparidade de mérito é absurda nesse nível, sim, eu acho. Eu não digo que todo bilionário tem mérito em ser. Mas a disparidade de mérito entre pessoas é tão grande quanto a disparidade de dinheiro que um bilionário tem para uma pessoa normal, às vezes, né? A ponto de algumas milhares de pessoas, se nós falar de bilionário no Brasil, seria... Se pegar em dólar, vai ser algumas centenas de pessoas. Se pegarmos em reais, ali talvez... Não, em dólar eu acho que não dá nem centena, não, cara. Eu acho que, tipo assim, o Brasil deve ter 300 bilionários em real. Isso que o governo sabe, né? Ou seja, em dólar é bem menos. 3 mil, no máximo 4 mil pessoas. E que tem acesso... Calma, como é que é? Ali talvez 2 mil, 3 mil. Se pegar em dólar, vai ser algumas centenas de pessoas. Se pegarmos em reais, ali talvez 2 mil, 3 não, mil. Pouquinho inteira, nem isso tudo não. Não chega a 2 mil não, bem menos, bem menos. Pelo que eu vi, eu acho que não chega a 500, cara. Não chega a 500 bilionários em real no Brasil. 3 mil, no máximo 4 mil pessoas. E que tem acesso a enorme maioria da riqueza que é produzida, controla a maioria da riqueza que é produzida por meio dessa relação que é de capital. Seja propriedade das empresas, seja capital fechado, aberto, na forma de ações. Porque 3, 4 mil pessoas têm que controlar a riqueza que é produzida por milhões. É claro, e eu já vou me antever, porque imagino que a questão vai surgir, a sociedade funciona assim. E ela, como a sociedade já funciona assim, tudo na sociedade se movimenta por meio desse negócio, chamado capital. E na sociedade, o proprietário do capital são capitalistas, dentre eles os maiores bilionários, seja em real, seja em dólar, e alguns até dezenas de bilhões e até centenas de bilhões. Então... o questionamento, então, evidentemente vai se dizer, mas para produzir, precisa de colocar esse capital, esse movimento, precisa colocar esse dinheiro em movimento, precisa investi-lo aqui, ali, de outra forma. Sim, é assim que funciona nessa sociedade. Que nós, que somos marxistas, comunistas, questionamos, que já adianto que é uma enorme minoria, hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo, embora um grupo tente colocar quase tudo que não é conservador, de uma certa posição de direita, como sendo marxista e comunista. Assim como a esquerda põe qualquer pessoa que, sei lá, não quer castrar criança como extrema-direita, né? Agora, hoje é uma posição bastante minoritária. O que nós colocamos é que se deveria mudar a forma de organização social. Então, o problema não são só os indivíduos bilionários, porque se você mantém a forma de organização social e tira aqueles bilionários, vão surgir outros naquele lugar. Né? Porque é a sociedade que funciona por esse mecanismo. Por uma sociedade que seja, os trabalhadores não apenas produzam a riqueza, mas que eles possam gerir de forma democrática, por meio de conselhos, por meio de organismos, a riqueza que eles produzem. E o que é pior, e aí, para não estender muito, eu coloco... Pô, que pesadelo, cara. As pessoas decidirem de forma democrática as coisas que ela produzem. Duas questões que me parecem fundamental. Essa sociedade que produz bilionários, essa desigualdade ela faz não só com que a enorme maioria não tenha acesso à riqueza, e a riqueza ela é finita, e evidentemente se um grupo muito pequeno tem acesso a 50%, 60%, 70% dessa riqueza, vai sobrar uma fatia bem menor para o restante. Como ela funciona numa lógica que gera para a sociedade no seu conjunto menos riqueza. E essa é uma das grandes contradições que eu pretendo, pelo menos... Pô, mas o capitalismo foi o sistema que mais produziu na história, tá ligado? Sistema que deu o maior aumento de produtividade da história, mano. E foi o único sistema que fez, sei lá, menos de 60% da população global. O que eu quero dizer é o seguinte: na história da humanidade inteira, nunca teve menos de, sei lá, 60%, 70% da população do mundo na extrema pobreza.
sempre teve mais de 60%, 70% das pessoas do mundo na extrema pobreza. Menos no capitalismo. Depois do capitalismo, a extrema pobreza caiu para 15% e só cai. E é menos de 10 hoje, eu acho. Nós possamos discutir aqui bastante. Gera menos riqueza por quê? Porque essa sociedade, é verdade, ela estimula a técnica, ela estimula a tecnologia, ela estimula a produtividade do trabalho, mas no outro polo da produção, você tem um consumo. Tudo aquilo que é produzido vai ter que ser consumido no outro polo, vai ter que ser consumido do outro lado. Para aumentar a riqueza que se concentra na mão desses bilionários, em títulos de valor, em ação, em dinheiro, em propriedades imobiliárias, fundos e etc., você tem que fazer com que você produza o máximo possível, com o mínimo possível de trabalhadores e mais. Quanto menor o rendimento deles, quanto menor o rendimento que se consegue, que eles obtenham, maior vai ser a fatia do lucro do outro lado. Só que essa massa que produz, que rendimentos decrescentes no Brasil, no mundo, já há um bom tempo, é quem vai consumir do outro lado. Então você tem que reduzir. Mas os rendimentos só foram decrescentes de... Calma, rendimentos decrescentes em relação ao dos ricos. Entendeu? Isso acontece. Mas isso também só aconteceu depois que puseram fim no padrão ouro, né? A pá de cal foi em 71 no acordo de Bretton Woods lá, no fim do Bretton Woods. Então, assim, que é uma coisa que o Facuri sabe bem e que o Treisotão fala muito, ou seja, não foi o capitalismo em si. O capitalismo só aumentou a renda média das pessoas mais pobres, entendeu? O que está acontecendo hoje é que os ricos estão ficando mais ricos do que eram antes de 71, no capitalismo, e os pobres estão ganhando menos em relação a esses mais ricos. Mas isso não quer dizer que não teve aumento de produtividade no mundo de 71 para cá. Alguns países não tiveram, por exemplo, o Brasil. Sei lá, de 1995 para cá, o Brasil não aumentou nada a sua produtividade, entendeu? Ou seja, não é bem assim do que ele tá falando, entendeu? Reduzir a escala de produção. E também, óbvio, tem o fato de que, assim, ele fala, o objetivo do capitalismo é produzir o máximo com a maior eficiência, inclusive se isso custar menos, exigir menos trabalho, contratar menos trabalhadores e pagar menos a eles. Sim, mas isso não é necessariamente ruim. Porque se uma empresa agora ficou mais eficiente, por isso ela precisa de menos trabalhadores na produção dela, o ideal é que num capitalismo, no livre mercado, que é o que acontece quando tem mais livre mercado, esses trabalhadores sejam absorvidos por outras áreas de trabalho, entendeu? Ou seja, todos os sistemas ficam mais eficientes quando um precisa de menos gente e essas pessoas são absorvidas por outra empresa, entendeu? Isso é bom, entendeu? O problema é quando essa transição é dura, demorada e longa, entendeu? Ou não existe. As pessoas ficam simplesmente desempregadas. Mas não é o caso, né? Em economias capitalistas evoluídas. Produção. Então hoje nós vivemos um mundo, por exemplo, em que boa parte dos setores, se nós pegarmos setores automobilísticos, com exceção da China, por exemplo, a produção está estagnada ou em queda desde o final dos anos 90, na grande maioria dos casos. E assim por aí vai, eletrodomésticos, etc. Exceto novos ramos que surgiram, que são recentes, que se expandiu o consumo muito recentemente, o caso das Big Techs, etc. Quase tudo está estagnado há muito tempo. E está estagnado há muito tempo porque não se consegue vender mais. Então, longe dessa sociedade que produz bilionários, ela está a serviço de uma eficiência que todo mundo vai se beneficiar, ao contrário. Pô, também a gente está vendendo menos máquina de escrever também. Toda essa capacidade produtiva que a sociedade tem, que a sociedade produziu em termos de produtividade, em termos de capacidade técnica, ela não é colocada a serviço e ela cria limites que impedem, inclusive... Pô, mas é claro que cara. Só uma concentração de capital absurda permitiu uma empresa desenvolver celulares por poucos centenas de dólares e redes sociais que custam de graça e que pessoas de trabalhos muito pouco qualificados e da base da pirâmide conseguem se beneficiar e ser mais produtivas. Ou você acha que, sei lá, uma manicure não vende mais unha, não vende mais serviço de unha por existir o WhatsApp? Ou seja, esse negócio não é bem assim, né? Mas vamos ver o que ele vai falar. Esse podcast vai ser bom. A riqueza ela possa ser ampliada e não só ampliada, distribuída de maneira mais racional, visando as nossas necessidades, bem-estar, tempo livre para ser dedicado. A forma mais racional de distribuição de consumo, de distribuição de bens e serviços é a forma do livre mercado. Que é o contrário do que ele tá falando, né? Que ele chama de racional, fez faltar coisa. Faz até hoje em todo lugar que tem controle de preço. Dedicado para a ciência, para vários outros aspectos que sejam do interesse dos diversos indivíduos e por aí vai. Então, os bilionários, eles fazem parte, né? Eles são aquela ponta mais visível, essencial para compreender o processo de uma sociedade que não funciona. E que não funciona com qualquer método de administração que seja utilizado. Seja ele de intervenção estatal, livre mercado e etc. Então, é nesse sentido. Eu acho que os bilionários não deveriam existir, não individualmente enquanto indivíduos, mas a sociedade que produz bilionários é uma sociedade ineficiente, não é uma sociedade meritocrática, né? Que mérito é esse que um cara que tem 10 bilhões tem bilhões de vezes mais mérito, inclusive do que o trabalhador que ele emprega e desenvolve as técnicas do capital que ele mobiliza. Então não é uma sociedade meritocrática, é uma sociedade ineficiente e que para ter esses 4, 2, 3 mil, centenas de bilionários de um lado, a gente tem que ter milhões de pessoas sem emprego, desempregadas, com mais condições de vida, sem conseguir sobreviver no polo oposto. Ótimo. Eu achei, primeiro, antes de mais nada, parabéns pela explanação inicial. Achei que você levantou algumas coisas que eu quero até pegar como gancho. Primeiro,
muitas vezes eu converso com pessoas de orientação marxista e eu sempre escuto, né, eles dizerem, olha, o marxismo verdadeiro, o comunismo verdadeiro, nunca foi implantado. Né? E eu entendo que realmente, da forma que está descrita, que vocês escrevem, nunca foi implantado mesmo. Quer dizer, nunca houve a abolição do Estado e digamos assim, e a estatização total dos meios de produção. Sempre você teve o socialismo que não chegou no comunismo. Né? Quando a gente fala de capitalismo e dos efeitos, né, do efeito, né, de chegar a ter bilionários, o pai do capitalismo em termos acadêmicos é o Adam Smith. Todo mundo que estuda, um dos pais do capitalismo, daquela obra A Riqueza das Nações. E o argumento dele nessa obra é que a mão invisível, eu estou fazendo um comentário, a mão invisível seria a ação da mão invisível possibilitaria. Ele não estava argumentando a favor de milionários ou bilionários, estava argumentando a favor de produzir o máximo de riqueza para uma nação. Então, o que a gente vê hoje no capitalismo, eu gosto de fazer essa argumentação no sentido prático. Não é o capitalismo. Assim como você não vê o comunismo, marxismo, você vê socialismo que não chegou lá, eu te falo, o que nós vivemos hoje no mundo e o que produz a quantidade de bilionários dessa forma, está longe de ser mérito hoje em dia. Eu sei porque eu trabalhei em Wall Street. Quando você tem um monte de bilionários que recebem ajuda do governo porque senão vão quebrar, desculpa, isso não é capitalismo. Isso aí é socialismo. Porque na hora que o verdadeiro capitalismo, você tem que o lado do cara ser bilionário é o seguinte, se ele errar, se ele fizer algo no sentido econômico... Mas é uma disputa de termo. O comunista fala, não, isso é capitalismo, porque todo capitalismo tem algum nível de intervenção estatal e salvar a empresa, isso não deixa de ser capitalismo. E o Facuri vai falar, não, isso é socialismo porque não tem livre mercado. Entendeu? Mas, sei lá, ou seja, vai depender de definição de termo. E debate assim fica atravancado, mas vamos ver. Ruim, ele tem que quebrar. Ele tem que quebrar. E a riqueza acaba sendo distribuída quando ele quebra. Né? Quer dizer, ele errou. O que ele tem, perdeu. Então, o excesso digamos assim, o que está acontecendo atualmente no capitalismo atual do mundo é que ele não é capitalismo do jeito que foi desenhado há muito tempo. Você tem cartéis, você tem... do lado monetário, isso nós vamos concordar com muita coisa disso aí. Porque eu não vejo, no sistema econômico atual, o capitalismo do jeito que ele foi escrito, idealizado. Não idealizado não, porque ele foi, na verdade, escrito. Era o que já existia. Mas isso mudou. A despeito das tentativas, né, de você colocar, por exemplo, você implantar o comunismo, né, que desenvolveu várias evoluções com o socialismo que acabaram não implantando, o grupo globalista conseguiu, através da sociedade fabiana, uma maneira de implantar o socialismo quietinho, através das finanças, através da criação do FED, quer dizer, eu falo das finanças. Então hoje, os governos estão todos escravos do sistema monetário e o capitalismo hoje não é mais capitalismo, pelo menos desde 1913, e depois da Grande Depressão, os estados ficaram maiores, quase começaram a tomar muito lugar da iniciativa privada na economia. E o capitalismo que a gente vê hoje não é... Você tem muitos bilionários hoje que não seriam bilionários se não fosse dinheiro barato, ajuda do governo. E, inicialmente, se o capitalismo tivesse falhado na produção de riqueza, nós estaríamos com a mesma riqueza que a gente estava há 200 anos atrás. Então, houve aumento de riqueza, senão a gente não teria nem conseguido crescer a população. Né? Você teve que ter... senão você não tem comida. Então, algum tipo não, mas o que ele falou, o que o Gustavo falou foi que o aumento da riqueza dos mais pobres, a proporção da renda dos mais pobres dos mais ricos só aumenta. Ou seja, tem gráficos daquele site do What the Fuck Happened in 1971, que diz que até 1971, um CEO de uma grande companhia nos Estados Unidos ganhava 30 vezes o salário de um operário médio. E hoje é 300 vezes, 500 vezes, entendeu? E o turning point foi 71, com o fim do padrão ouro. Geração de riqueza foi possível. Se está tendo geração de riqueza hoje, eu acho que cada vez menos. Está tendo concentração. Porque quando você imprime dinheiro e você fornece para os amigos, eu falo para você, eu fui de Wall Street, mas eu não concordo do jeito que eles fazem. Eu vi quebradeira lá. Eu vi gente com mérito sendo passada para trás e bilionários sendo favorecidos, sem mérito nenhum. Então, eu concordo que o mérito hoje tá fora da equação hoje. E você consegue, com o mérito fora da equação, você produz mesmo a quantidade de bilionários que não devia ser. Agora, que não devia existir, que na forma de enxergar, eles não têm. Eles têm cartéis, têm ajuda. Agora, é inegável que o estímulo econômico do lucro é o que permitiu, por exemplo, a inovação. Né? Quer dizer, a inovação, a maioria das inovações que renderam, o sujeito pensa, vou inovar
né? Eu preciso inovar, preciso aumentar a produtividade. Agora, por que o resultado do capitalismo não é a riqueza de uma nação hoje? Por que o capitalismo produz hoje, o resultado dele não é a riqueza de uma nação como ele foi, por exemplo, como ele trouxe riqueza no século XIX? Para mim, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a maior taxa de crescimento dos Estados Unidos não foi no século XX. Você tiver acesso aos dados, foi o século XIX, Sim. onde não tinha intervenção. E o sujeito que entrava lá para fazer alguma coisa, ele ia para apostar em alguma coisa mesmo. E os grandes caras que apostaram nas coisas foram os maiores geradores de emprego e ficaram milionários, só que foi porque eles assumiram, tomaram risco. Não foi porque o governo deu ajuda. Agora, os milionários de hoje, quantos deles hoje são empreendedores mesmo, são apostadores, estão fazendo... Ou quantos são Muitos, mas uma porcentagem bem menor do que era no século XIX nos Estados Unidos. amigos do rei? E ser amigo do rei é aquela coisa, é como se você já tivesse uma economia socialista disfarçada de capitalismo. Porque você tem, principalmente através do sistema financeiro. Isso eu vi. Então, eu não consigo discordar de você no sentido de que tem bilionários que não deviam ser. Porque não tem, porque são apadrinhados, porque são principalmente o sistema financeiro.